Já já começa o episódio 2 da série Logística Reversa de Medicamentos que estou fazendo para comentar o Decreto 10.388 de 2020. Se você não assistiu o primeiro episódio, pare esse aqui e vai lá, que eu falei de embalagem e comecei a mencionar a importância da logística reversa, assunto que retomo nesse episódio. Até breve. Olá! Neste episódio, eu vou explicar as consequências do medicamento no meio ambiente. Caso o seu interesse em assistir esse assunto seja acadêmico ou profissional, eu quero deixar aqui a ressalva de que eu não utilizarei termos técnicos, porque minha principal preocupação é que o maior número de pessoas possa compreender o assunto. Então, depois que você terminar de assistir aqui, vale a pena consultar a legislação, consultar as normas técnicas para utilizar a terminação correta. Eu aqui vou explicar o mecanismo para que fique mais fácil de entender. Tudo bem? Vamos lá. O que é medicamento? Ou o que eu estou considerando aqui como medicamento? É um produto que tem uma substância, um princípio ativo nele, que interfere diretamente no funcionamento do organismo vivo. Esse organismo pode ser humano, pode ser animal, tanto faz. Se o medicamento não tivesse uma comprovação científica de que ele interfere de uma determinada forma no organismo, no funcionamento do organismo, não seria medicamento. Acho que isso é muito claro, né? Ninguém toma um medicamento para ficar igual a como era antes. Precisa de uma interferência dessa substância química para mudar alguma coisa. E ele é diferente, por exemplo, do remédio. No dia a dia a gente chama tudo de remédio, até na internet é muito mais fácil localizar por remédio do que por medicamento. Mas o remédio não necessariamente passou por uma triagem científica, enquanto que o medicamento, sim, obrigatoriamente passou por isso. Esse procedimento científico, ele foi adotado depois da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 50, e vem sendo aprimorado de tempos em tempos para garantir maior segurança para nós pacientes. Dentre as melhorias que estão sendo implementadas nestes protocolos para viabilizar novos medicamentos, países como Alemanha e Suécia estão exigindo estudo de impacto ambiental. Porque até então, o que se conseguia provar para aprovar um novo medicamento era a confirmação de que ele melhorava a saúde de quem estava doente. Porém, não havia um estudo do que acontecia com a saúde de pessoas saudáveis que entrassem em contato com aquela substância. Talvez você esteja pensando, Gisele, mas é só impedir que o outro tome sem ter indicação médica. Afinal de contas, nós sabemos que os medicamentos que geram maior problema para as pessoas que não têm o quadro clínico desejado, que esses medicamentos eles são controlados. Você não consegue comprar ou ter acesso a qualquer medicamento. Mas não é bem assim. Quando nós ingerimos um medicamento, o organismo não metaboliza 100% do princípio ativo. Na verdade, existe um percentual alto, metade mais ou menos, que é excretado. A produção em massa de medicamentos pela indústria
faz com que as dosagens sejam calculadas para um perfil médio das pessoas. A partir dos dados demográficos, é estabelecido qual o percentual para aquele país ou para aquela região. Mas quem tem um peso maior ou quem tem um metabolismo diferenciado pode precisar de uma dosagem diferente. Sabe quando você dá medicamento para criança que calcula pelo peso? Para o adulto também poderia ser assim, só que fica inviável. Então o que acontece? Você começa a tomar uma medicação e observa quanto tempo demora, se está dando resultado. E com base nisso, os médicos vão fazendo um ajuste para uma maior dose ou por uma menor dose. A dosagem exata realmente é muito difícil. Eu não encontrei ninguém também preocupado em saber qual seria a dosagem que daria menos descarte, digamos assim, ou menos quantidade a ser excretada por um indivíduo. Se tiver e você conhecer, por favor, comente aqui embaixo. Mas antes de falar exatamente por que esse contato do medicamento na natureza impacta tanto na nossa saúde e isso acaba fazendo com que a logística reversa daqueles medicamentos que não foram utilizados seja tão importante, eu queria acrescentar um outro conceito, o de ciclo de vida do produto, que é uma forma como toda a indústria hoje vem pensando os produtos que industrializa, que fabrica. Desde a extração da matéria-prima até o descarte ou até o uso, porque você descarta aquele produto que não é utilizado ou que não tem mais condições de ser usado, que não tem mais serventia. Toda essa linha, extração da matéria-prima, fabricação do produto, embalar, armazenar, transportar, levar até a drogaria, levar até o hospital, alguém utilizar ou ser descartado, essa linha do tempo é chamada de ciclo de vida do produto. Então, em cada uma dessas fases, deve ser utilizada um senso crítico ou pensado uma forma de evitar que o descarte ocorra, que não haja geração de resíduos e que para isso os recursos naturais sejam melhor aproveitados. Porque o pior desperdício é você extrair uma matéria-prima, gera emissão de carbono em toda a trajetória do produto e no final ninguém usa. Esse é o pior cenário, é o pior desperdício, que é aquela minha crítica em relação à embalagem, que o volume poderia ser diminuído se as embalagens e se a forma como os medicamentos são comercializados fosse diferente aqui no Brasil. Se você não assistiu, volta lá no episódio 1, ou se não se lembra também, volta lá. Tem o Instagram Farmácia Doméstica, onde eu publico as fotos de embalagens que as pessoas não gostam e me enviam. Dá uma olhada aí na sua farmácia doméstica em casa, se tem alguma embalagem ruim de utilizar, ou se tem uma muito boa, me manda a foto para eu publicar lá. Eu não consumo medicamento há muitos anos, então eu não tenho como alimentar o banco de dados lá. E a ideia é conscientizar para as pessoas pensarem se realmente precisam de todos esses medicamentos e de que outras formas ele poderia ser comercializado ou poderia ser embalado. Mas, voltando lá para o ciclo de vida do produto, em todas as fases do medicamento existe um potencial para que ele contamine não só o solo, se eventualmente derramar, que é a contaminação mais remota,
porque existe todo um sistema de segurança e de qualidade que faz com que o transporte, a embalagem e a fabricação tenha uma perda mínima. Mas na água é mais difícil de controlar. Pensa bem, como é que nós excretamos? Espera-se que a pessoa que esteja consumindo medicamento tenha acesso a saneamento básico. Se não tem acesso a saneamento básico, onde ela excretar urina e fezes, vai direto para o meio ambiente. Aquela substância que a gente não sabe o que acontece se chegar num organismo vivo. Porque pode fazer muito bem, por exemplo, para um humano, mas pode acabar com a vida de um passarinho, ou de um animal menor, ou de um peixe. Ou pode ir para o solo e acabar se misturando com os nutrientes de um vegetal que vai virar alimento. Esse é um dos motivos pelos quais o estudo de impacto ambiental vem sendo exigido para a liberação de novas substâncias. Mas mesmo para quem tem acesso a saneamento básico, como que é feito o tratamento da água? Com mais produto químico. É feito toda uma filtragem e a água continua contaminada. E para matar bactérias, para matar todos aqueles germes que estão previstos ali que podem fazer mal para a saúde humana, coloca-se mais medicamento em cima. É claro que os medicamentos não são as únicas substâncias químicas que são tratadas na água. Se você abrir a sua despensa e olhar os produtos químicos que usa para limpar a sua casa, vai perceber, por exemplo, que tem produtos que prometem matar todos os germes, ou 99,9% dos germes, matar 99,9% das bactérias, e se eles realmente fazem isso, o tratamento da água tem que ser mais forte do que eles. E isso tudo volta na nossa água potável, que não faz mal para a saúde porque matou todos os micro-organismos que poderiam fazer, mas tem uma química alta, dentro dos melhores padrões de tecnologia disponíveis no país. Mas é uma química que tenta anular uma outra química. Existem alguns estudos para tentar diminuir o efeito do princípio ativo para que não gere esse problema na natureza. Mas isso não chega exatamente a impactar nessa parte do que é excretado, porque obrigatoriamente o que o ser humano toma, obrigatoriamente não, mas espera-se que se a pessoa consumiu o medicamento, é porque está dentro do prazo da validade, o medicamento está em condições de consumo. Então, mesmo que seja utilizada uma fórmula diferente para logo depois do prazo de validade, o produto perder o seu princípio ativo, o princípio ativo ficar menor, ou logo caducar, digamos assim, para essa parcela de medicamento que vai ao meio ambiente por conta do consumo, quer dizer, o ciclo de vida do produto deu super certo e uma parte mesmo assim é descartada. A questão da data de validade eu não vou falar aqui, já tem vídeo no canal, vou ver se eu coloco aqui em cima o card, mas por que uma vez no meio ambiente ou uma vez na água, um medicamento seria tão ruim para a saúde? O que se sabe até hoje é que, por exemplo, se você descarta o medicamento no lixo doméstico, ele vai para um aterro sanitário normal, ou ainda existe lixão no Brasil,
pode ser que vá para um lixão. Lixão é um terreno aberto sem nenhuma infraestrutura que o pessoal vai lá e joga o lixo. O aterro sanitário ele já tem uma estrutura melhor, mas o aterro sanitário do lixo doméstico ele não tem o mesmo tratamento que um aterro sanitário que vai receber o tipo de resíduo que seria um medicamento já tratado ou algum produto. O medicamento ele é sempre um produto perigoso em qualquer fase do seu ciclo de vida. Mas existem aterros sanitários que recebem um tratamento que não deixa que eventual líquido que saia do resíduo vá para o lençol freático. A primeira opção para descartar o medicamento, a destinação principal, a mais recomendada para medicamento, é a incineração, para ter certeza que o princípio ativo não virá para a natureza e não interferirá em outros organismos. Mas a infraestrutura no país não é de ter incineração em todo o país, então existe essa possibilidade de tentar tornar o produto inerte, utilizando outras técnicas, e aí vai para um aterro sanitário que já tem uma preparação para não deixar chegar no lençol freático. Porque é aquela história, se chegar no lençol freático, vai se dissolver, diluído, espalha-se pela natureza. A planta vai absorver a água, vai acabar ficando com o princípio ativo, e o que se sabe é que o animal que se alimenta dessa planta, ele fica com um percentual de contaminação maior do que se ele tomasse a água diretamente. E aí, pela cadeia alimentar, nós sabemos que quem está lá na ponta, que se alimenta de um animal, que se alimentou do outro animal, ou que se alimentou da grama, é o homem. E aí tem uma outra questão que eu gosto de chamar a atenção, para vocês terem uma ideia do quanto isso é complicado, que aqui no Brasil, por exemplo, os hospitais, eles não são obrigados a ter uma ETE, uma estação de tratamento de efluentes. Nos outros países isso é regra. Aqui no Brasil eles só precisam ter se não houver tratamento no município. Só que seria muito mais lógico tratar um esgoto que tem uma grande concentração de medicamentos, porque afinal de contas, ali no hospital praticamente todo mundo está tomando alguma medicação, principalmente se o pessoal está internado. Não, aqui sai do hospital, dilui com todo o esgoto da cidade e aí vai ser tratado. Em vez de tratar, sei lá, 100 mil litros com uma concentração 3x, se trata 1 milhão de litros com concentração X. Depois que espalhou por tudo, isso sem contar quando pode ter algum cano furado, algum vazamento que vai direto, sem tratamento algum, para o meio ambiente. Lá no exterior, eles já estão fazendo a seguinte pergunta: se eu sei que uma quimioterapia é extremamente nociva para um organismo saudável, pode valer a pena manter o paciente mais dias internado até ele não estar mais excretando a quimioterapia, do que liberar para casa e isso significar a quimioterapia no meio ambiente. Se você deixa ele mais tempo internado, são menos pessoas atendidas. Então é algo muito sensível, mas que está sendo pesquisado porque até então nós olhávamos sempre para o paciente, como resolver o problema daquele doente, como ele se recuperar. E sem pensar que as pessoas saudáveis podem adoecer em decorrência do tratamento daquela minoria. Isso tudo para eu tentar mostrar
quanto é importante, uma vez que você tenha medicamentos que não utiliza, que não coloque na pia, no vaso sanitário, no lixo comum e que leve em local que faça a coleta. Você não precisa levar o cartucho, se for para descarte, né? Se for um local que faz a doação, aí você leva inteiro. Mas se for para descarte, você não precisa levar o cartucho, não precisa levar a bula, basta entregar o medicamento, os comprimidos na embalagem primária, que eu expliquei no episódio anterior. E o que me chama a atenção é que um dos grandes problemas que hoje existe para a logística reversa é exatamente como organizá-la, sem que seu custo inviabilize a coleta. A população tem que aderir, porque não adianta ter a infraestrutura e ninguém levar, que é o que acontece no município de São Paulo, em parte, e é preciso ter essa divulgação de onde poder levar. E aí, o decreto que saiu agora em 2020, o que ele fala? É algo que já é feito em Portugal, que eu levantei na minha tese, mas a redação está muito infeliz. Em Portugal, o mesmo caminhão que leva um medicamento que vai ser comercializado busca o medicamento que é para descarte. Só que eles têm uma embalagem específica, especial, que não permite vazamento, que faz esse recolhimento dos medicamentos que vão para descarte. Como fala o decreto brasileiro? Que para efeitos de recolhimento, o medicamento não deve ser considerado perigoso. E isso é muito ruim. Porque olha, desde 93 que o Brasil reconhece que os medicamentos são perigosos. Ninguém sabe como descontaminar. É muito diferente permitir que os medicamentos destinados a descarte sejam transportados em embalagens que não permitem que derramem, que contaminem o meio ambiente ou até mesmo que haja extravio daqueles medicamentos que estão ali, a falar que para efeito de transporte o medicamento não é perigoso. Esse tratado que o Brasil ratificou, que faz parte da legislação brasileira desde 93, foi o que permitiu, quando descobriram lá em Pernambuco toneladas de resíduos de hospitais holandeses, que esses resíduos voltassem para a Holanda e não fossem descartados aqui. Porque resíduo é um problema no mundo todo. É muito caro, porque para tratar bem, existe uma tecnologia empregada que não é livremente acessível. Além disso, demanda um espaço que poderia ser utilizado para outra coisa. Nós falamos muito em construção de presídios no lugar de escolas. Poderíamos passar a perguntar: quanto que eu estou deixando de investir em saúde, ou até mesmo em educação ou em segurança, por conta da quantidade de resíduos? Não apenas porque precisamos comprar aquilo que já sabemos que não vamos utilizar em decorrência da embalagem, mas porque na hora de descartar, a embalagem também gera um volume muito maior do que o próprio medicamento. O vídeo foi editado em decorrência de ruídos externos e 2 assuntos acabaram cortados, mas eu voltei porque não podem ficar de fora. O primeiro é que o decreto não menciona os medicamentos veterinários
como integrantes da logística reversa. Só que o impacto deles na saúde dos seres vivos e na saúde do meio ambiente é igualmente poluidora em relação aos medicamentos para humanos. O segundo ponto que eu cheguei a mencionar e precisou ser cortado é em decorrência dos demais produtos que nós massivamente temos em casa e que também merecem uma logística reversa. Inclusive aqui em São Paulo, hoje eu levo em drogaria. Não sei como ficará, espero que a rede que hoje recolhe não deixe de recolher em decorrência desse decreto. Por exemplo, dermocosméticos, esmaltes, sprays, repelentes, falar inseticidas, mas inseticidas elas não pegam, repelentes. Inseticidas também poderia ter logística reversa, né? É veneno, por que eu vou colocar no meio ambiente? Todos esses produtos são vendidos em drogarias e talvez pudesse aproveitar essa logística reversa também para fazer o recolhimento. Provavelmente a dificuldade é de custo. Mas o mais importante é que, por exemplo, aqui em São Paulo, o custo da logística reversa ele já é pago por todo estabelecimento de saúde. Existe uma taxa de resíduos de serviço de saúde que é paga para a prefeitura e praticamente o pessoal paga, mas não implementa a logística reversa. Não dá nem para dizer que eles não implementam porque o volume é grande, porque eles não pegam. Então, não é uma questão só de infraestrutura, não é uma questão de custo, é uma questão de nós, população, começarmos a exigir. O decreto ele prevê fases de implementação, mas isso vai ficar para um outro episódio. Em relação à periculosidade, medicamento é um produto perigoso, só deveria ser consumido com prescrição médica. Nós temos esse modismo dos últimos anos de automedicação, principalmente aqui no Brasil. O número de internações em pronto atendimento, pessoas que passam mal e vão para emergência em decorrência de intoxicação por medicamento, é de pelo menos 1/3 das internações. Então, às vezes, alguém não é atendido a tempo por conta de um AVC, de um derrame, de um infarto, porque a equipe médica está atendendo alguém que tomou medicamento vencido. E essa noção de coletivo, de ter responsabilidade pela própria vida, eu acho que ela vai ficar cada vez mais presente. Nós estamos num momento bem difícil, né, de isolamento social, nem todo mundo está aderindo ou aceitando, mas vai muito disso. Se você toma uma medicação e essa medicação inibe um sintoma, lá na frente não dá para saber exatamente quando começou, e aquela medicação que você se automedicou, ela pode impedir o tratamento adequado